É um prazer e uma honra fazer parte desse evento tão significativo, que reúne autoridades governamentais, empresários dos diversos setores do agrobusiness, representantes de grandes e importantes empresas, pesquisadores, entidades de ensino e de pesquisa de vários países, consultores, especialistas e formadores de opinião. É uma rara oportunidade de reunião de todos esses atores, que em conjunto são, sim, capazes de criar e viabilizar as soluções para alimentar o mundo, regenerar e salvar o meio ambiente, produzir energia limpa, descobrir e implementar as novas tecnologias capazes de entregar tudo isso. Nesse painel, nós vamos tratar dos desafios de produzir com sustentabilidade em tempos de conflito. Já assistimos ontem em vários painéis análises sobre os impactos da guerra na Ucrânia em um sistema globalizado. Ouvimos especialmente, falando do Brasil, que 80% do nosso fertilizante é importado e sobre a alta dependência dos fertilizantes vindos da Rússia e da Bielorrússia e da alta dos preços como consequência. O mesmo fenômeno de escalada de preços acontece com todos os países que têm alta dependência do óleo e gás natural fornecidos pela Rússia. E ainda, de acordo com a FAO, 26 países são dependentes da Rússia e Ucrânia para ao menos 50% da sua importação de trigo. Em situações extremas como essa, durante uma crise global, as discussões sobre sustentabilidade tendem a ser postas de lado. Entretanto, situações extremas apresentam grandes problemas e desafios, mas também abrem espaço para que alternativas que levariam muitos anos para serem adotadas possam ser olhadas, exploradas e viabilizadas. Enfim, quanto a esse desafio atual de falar em sustentabilidade na produção em tempos de conflito, eu dou as boas-vindas aos nossos speakers desse painel, e começaremos ouvindo o Sr. Lloyd Day, vice-diretor-geral do Instituto Interamericano para a Cooperação na Agricultura, em São José, Costa Rica. Mr. Lloyd? Well, good morning, everyone. Bom dia. My name is Lloyd Day. I'm the Deputy Director General of the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture. My presentation is going to be a little bit different than a lot of the ones you'll probably have heard and will hear, because I'm not an economist. I took econ and I wasn't very good at it, so I'm going to try and tell a story, put a little historical context into why I'm here and the world of food and agriculture, then talk a little bit about sustainability, about science, and then end it with some of the things that ICA is doing. So I wanted to start by pointing out a couple gentlemen, Henry Wallace and Norman Borlaug. Does anybody know who Henry Wallace is? Okay, we got one hand knowing who Henry Wallace is. How about Norman Borlaug? Okay, a few more hands. So 5. not great. So Henry Wallace was the Secretary of Agriculture who founded my institute in San Jose, Costa Rica, to have all the ministers of agriculture of the Americas work together to promote food, to promote science, to promote agriculture. Norman Borlaug is the father of the Green Revolution. I'll tell you a little bit more about both of them as we progress. So they're both from a place called Iowa. Now, the last speaker, Seth Meyer, I don't know if Seth is still here, but he's from Iowa. As you can see, it's the middle of the country there of the United States where there's a circle. And they grow corn and soybeans and wheat there. And that's about it. They have animal agriculture too. But Henry Wallace is from Iowa too. Now the two of them, their lives intersected, even though they're of a different social class and a different dynamic, but they both are from Iowa and they're sons of Iowa that have an impact on the world today. And that's what I wanted to talk to you about. So first, before I get to this, I'll go back to Norman Borlaug in Iowa. Now, it's going the wrong way. So the last slide, and I'm not sure how to go back and forth on this, but the last slide showed Henry Wallace when he became Vice President of the United States.
And when he was vice president of the United States, he went to, oh, here we go. They fixed the slide for me. When he was vice president of the United States, he went to Mexico in order to, for the inauguration of Avila Camacho in 1940. He was vice president. There's not a lot to do when you're vice president of the United States, so they sent him off to an inauguration. But he was also responsible for something very important that touched the life of Norman Borlaug. He was responsible for one of three innovations that happened in the 1920s and the 1930s that was really the first green revolution. And those three factors were fertilizer, mechanization, the tractor from another Henry Ford, and hybrid corn, which came from Henry Wallace's company, Pioneer. Those transformed the agriculture that Norman Borlaug grew up in Iowa. He was a subsistence farmer, a poor farmer, but with these three innovations, fertilizer, the tractor, and corn, his life changed. Farmers became productive. He could go to school, and he went on to get a PhD at the University of Minnesota. So, Norman was able to go to college. Henry Wallace, with his success in hybrid corn, became Secretary of Agriculture, started ICA, the institute I'll tell you about in a little bit, and he became Vice President of the United States. He was sent to the inauguration of Avila Camacho in 1940, not 1904, as the slide says. So, for a vice president to go from the United States, from Washington, D.C. to Mexico City in 1940, they didn't have Air Force Two, a whole bunch of Secret Service people, a whole bunch of, security. He had to drive his own car all the way from Washington to Mexico City. And the roads in 1940 in the United States were pretty terrible. In Mexico, they were probably even worse, as I almost fall off the stage there. I didn't see that. So anyways, he was excited to go to Mexico because Mexico is the home of corn, and he started hybrid corn. So he drove down there with the view of seeing Mexico, the land of corn, and what he could learn. Well, when he went to visit Mexico's agriculture sector, he found that it was in misery and in poverty, that productivity was abysmal. And so this is how his life touches Norman Borlaug again. He came back to Washington as Vice President of the United States, and he said, President Roosevelt, we need to start a survey commission on agriculture for Mexico. We need to help Mexico feed itself. And so he sent 4 young American men. One of them was Norman Borlaug, who at the time had just gotten married. He was working for DuPont in Delaware, but he packed up his bags and again drove the long drive to Mexico City in order to start a very important agricultural survey that I'll talk about in a little bit. So, Borlaug went to a place called Chapingo. And I don't know if any of you have heard of Chapingo either, but that's the Mexican Agricultural University. At the time, it was pretty desperately poor as well. He went there and he worked for 16 years with what he called Borlaug's Hunger Fighter Squads. These weren't PhDs from the University of Minnesota or Iowa. They were mostly poor Mexican young people who started out as bird boys. Because not only was he sent there to work on stem rust in wheat, which was a terrible disease that was affecting the food stability and food security of the world back in the 1930s and 40s, but they had to deal with birds. The second that he started having success in his wheat, what happened? All the birds came and started eating the wheat. So they had a bunch of bird boys in Mexico to scare the birds away. Those bird boys became Borlaug's Hunger Fighter Squads, and they were poor Mexican, mostly men, but they actually brought in women as well, who became the experts in cross-pollination that led to the wheat we have today, and strains all over the world come from Borlaug's work in the 1940s. And that wheat didn't just come from Mexico. That wheat was a variety of cross-pollinations from the United States and Canada, from 2 strains of wheat in Kenya that were actually saved by an Australian scientist in a fire in Kenya, sent to Australia, eventually to Texas A&M, and then down to Mexico City. So, in 1970, Norman Borlaug won the Nobel Food Prize, and that was for
not just what he did on stem rust, but also what he did in the creation of something called the dwarf wheat variety, because his fight against stem rust was so successful that the wheat he produced was so abundant, the stems couldn't carry it and would blow over in the wind. So working for years in a grant from the Rockefeller Foundation, he was able to get a shorter stem that came from Japan that eventually created the wheat that we know today, that not just saved Mexico and created an abundance of wheat supply in Mexico, all of Latin America, but also he sent it on to India and Pakistan and saved their production. As population growth, they were able to have a boom in the wheat supply that was a combination not just of the cross-pollination and the hard work that he did on wheat, but also fertilizers helped bring life to the soil and all these lands, as well as crop protection helped it from plants, from plant disease as well, and from bugs and from weeds. So why is this important? Well, farmers today are increasingly asked to do a lot of different things. And I'm taking these slides from a Canadian farmer named Robert Syke. And I don't know if you've ever met him, but he gave a great presentation in Costa Rica a few weeks ago. And I said, I have to lift some of your slides because they're very good. And they tell a story, I think, in a compelling way. So farmers are asked to be, at the same time, asked to produce, to protect, to reduce, and to restore. And we've heard a lot about that already in the last day. And they're asked to do all this at the same time, for the same price or even less as the market goes up and down. So we would argue that this could only be done through sustainable intensification. But consumers are completely disconnected. Not all of them, but most of them are completely disconnected from agriculture. When I go home to California, my sister-in-law says to me, Lloyd, I want you to go buy some organic milk. And I said, you know, Stephanie, I was the head of the National Organic Program of the United States. Conventional milk, organic milk, it doesn't matter. Conventional milk's cheaper. Then I explained lots of other reasons that I won't go into today. And she says, Lloyd, I don't care. Just go buy some organic milk. So I do. But anyways, consumers are pretty disconnected from the farm. Most people think food comes from the store, but it doesn't. It comes from a farm, and it's hard to produce on a farm. We all know that. So there's all these different trends: organic, paleo, meatitarian, vegetarian, etc. Regenerative ag. People are confused and lost in the whole schema of agriculture, and so there's a reason there's a lot of confusion out there. But we all have to agree that agriculture has to be infinitely sustainable. It's not something that is a question. We have to produce. Now, maybe some of you here are producing in a lab and you're growing meat in a lab. Great, there's room for everything. But at the end of the day, we grow food outside. Our livestock sector is grown outside. There are changes happening which we all embrace, but we all know that agriculture must be infinitely sustainable so that we can all survive, so that we can have nutrition, so that we can grow not just physically but also mentally. But we have a lot of threats. So people talk about the evils of pesticides. People talk about the evils of GMOs. People talk about all the pollution that agriculture creates. Okay, fair enough. We have some work to do, obviously. The precautionary principle in Europe has mandated significant reductions in the use of pesticides. They want to be, I think it's 30% organic or 50% organic. That means that they're going to be 40% less productive unless we can seriously find ways to improve organic production. The precautionary principle means that we're going to ban it until we know it's okay. Well, there's a lot that science has already told us that food and the way we produce it is okay. So what can we do to maybe help change their minds? One impact of this farm to fork principle is the reduction in the approval or the disapproval of current molecules or types of pest control that exist already. And I'm using an example here from Central America where these products were either disapproved or discontinued on the production of bananas in Central America. Well, those bananas look beautiful because they've been able to use crop protection devices so that they can produce beautiful bananas. That is the fourth largest
agricultural item that's consumed around the world. I don't think a lot of people know that, but it's under threat right now for not just a disease I'm going to show in a second, but for something called Fusarium race 4, which we're racing against time to protect the banana from that. And there's lots of ways to improve it, from transgenics to chemicals to gene editing. But this is what happens without having the tools to produce. You know, it's easy to say that we want to produce organically, or we don't want to have pesticides because they might be bad, but we're talking parts per billion. And a Coke can to spray an entire acre is not as damaging as what's being done to a food supply if they're not allowed the tools in order to produce sustainably. I have a story about my neighbors who told me they were organic farmers in my little house in Alexandria, Virginia, outside of Washington. And I said, oh, that's great. I knew they weren't organic because I was the head of the organic program, and it takes 3 years to convert your soil to become organic. Well, in the first year, the tomatoes were eaten by a fungus, so they started spraying something green on the tomatoes so that they could survive. Well, the second that tomato was perfectly ripe the second year, guess what happened? The squirrels came and ate it and threw it on my front porch, and I had to deal with it, and so I had to throw it into the park next door. And so hopefully someone had a good dinner out of it, but they never got to eat it. So with the precautionary principle and the EU Farm to Fork, farmers there are being asked to do a lot. But if they're going to be asked to do it, they want to send it on to all of you. So they're exporting their policies, which is fine because they're ambitious, but they need to do it based on science. So we argue that agriculture based on ideology is dangerous. If it's based on science, it's fine. But on ideology, it's dangerous. You see what happened in Sri Lanka. They said they're going to ban chemical fertilizers. Everything's going to be organic. Well, the next thing that happened is they can't produce anymore. And the question is will the EU be the next Sri Lanka? I certainly hope not. I don't think it will. But you saw what happened in Holland, I think it was last week or the week before last, where the farmers there can't produce anymore. The government policies that they have to live under makes their productivity threatened. And so they decided to strike, and they shut down the ports and the roads and the rail and the air and the ships and suffocated the country for a couple days. I sure hope you all weren't in Europe during that time, because the airport delays must have just been terrible. Will farm to fork be like watching Sri Lanka in slow motion? That's a question we all have to ask, and I think the Europeans are asking it. I know European farmers are asking it, and hopefully European regulators are thinking about it as well. So what are some of the solutions? Well, this is just a solution in the world of biotechnology. There's a lot. It's not just transgenics, which Raquel Chan from Argentina, who created the drought-resistant wheat, had a beautiful way of describing transgenics. She said it was the sunflower giving life to wheat. I think that's a nice way of thinking about how transgenics can help agriculture. But this is just the amount of tools in the world of biotechnology. It's really fantastic, and I applaud all the researchers that are involved in that. What is ICA? So from the beginning, ICA represents the ministers of agriculture of the Western Hemisphere. We're from Canada in the north to Brazil, Argentina, Uruguay, Chile in the south. They all come together. They're our bosses. They're our board. But we don't just work with them. We work with all the farmers and farmers organizations, because at the end of the day, they work for you as well. So our job is to help articulate the vision of Henry Wallace so that agriculture is promoted throughout the Americas, and we take that convening of the ministers of agriculture to have a common voice around the world in international fora. So one of these was our 2009 board meeting. You could see one of your officials, Flavio Bettarella, who's standing next to a really handsome but short guy, a little thinner in that picture. But this was the Board of Ministers of Agriculture convening in San Jose, Costa Rica, to put forward a resolution based on science, to tell the world that the Americas is going to base its agriculture on science, not on ideology, not on hopes and dreams, but on science. We followed that up in 2 years with the Food Systems Summit, in which the
Ministers of Agriculture of the Americas were the only world organization to go to the UN Food System Summit and say these are our 16 messages of what is important in the world of agriculture from the perspective of the Americas, the breadbasket of the world. Brazil is a breadbasket of the world. You combine that with the rest of Mercosur, with the United States, with Canada, with Mexico. We're the world's largest net exporter of food. And so we wanted to have a voice at that Food System Summit, building off the science-based resolution and saying to the world, to the United Nations, that first, farmers need to be a part of this discussion. This discussion started out with no farmer voice, no farmer participation. We said farmers need to be a part of this discussion, that policy needs to be based on science, not political science, and that agriculture must be viewed as part of the solution to climate change. We can do better in agriculture. We can reduce emissions in agriculture. So we're taking that message that science can be, or agriculture can be part of the solution to agriculture, to the COP27 in Sharm el-Sheikh, Egypt this year. We invite all of you to contribute to our cause, not just with money, but with stories of farmers reducing their emissions, using sustainable agriculture, using I'm drawing a blank on my terms here, using digital agriculture, using the type of agriculture that is more precise, more green, more utilizing the tools we have in order to emit less and to produce more. So growing more with less. We invite you all to join us. We invite farmer stories to be a part of that pavilion. The government of Brazil is very much aligned with what we're doing. We're hoping on May 31st, the ministers of agriculture all convened and said, this is our path for the year. We're going to have a meeting on September 23rd in which we're going to develop our next 16 messages, but specific for the COP27, so that agriculture is at the table and that agriculture from the Americas are at the table. And so we're asking all of you to help your ministers of agriculture and help us at IICA have the stories that we can tell the world about the importance of agriculture and sustainable agriculture. With that, I will stop. Thank you. Muito obrigada, Mr. Lloyd. Gostaria de passar para ele. Alô? Gostaria de passar, então, agora a palavra ao senhor embaixador Marco Farani, representante permanente do Brasil junto a organizações internacionais em Londres, Reino Unido. Muito obrigada, seja bem-vindo. No exato momento que nós estamos vivendo, o mundo enfrenta três grandes desafios. Uma crise econômica causada pela pandemia, que resultou em ruptura da cadeia logística, um conflito bélico em pleno continente europeu, com consequências para o fornecimento de grãos e de petróleo e gás, e com forte impacto tanto nos preços de commodities como no custo da energia. E um terceiro desafio, mudanças climáticas, que tem causado desastres naturais cada vez mais frequentes e cujas consequências podem ser catastróficas. Esses três desafios podem ser simbolizados pela letra C, de Covid, conflito e clima. Juntos, convergem para uma quarta palavra que também começa com a letra C, crise, e geram apreensões de todo tipo sobre o futuro do mundo. Uma delas reside na insegurança alimentar. Antes de analisarmos cada uma das crises acima, vale lembrar que elas ocorrem sob o pano de fundo de uma outra crise, menos tangível, mas nem por isso menos séria, que consiste na perda de confiança na democracia. Em nossas sociedades fragmentadas, novas tecnologias com seus algoritmos acentuam o individualismo e o consumismo. Mídias sociais promovem sectarismo e divisionismo. Enquanto isso, uma inflação decorrente tanto da emissão de moeda quanto durante a pandemia, quanto da ruptura das cadeias globais de suprimento, corrói o poder de compra da classe média. Ou seja, vivemos um momento, no mínimo, desafiador. No caso da crise econômica, vale assinalar que a pandemia e a guerra na Ucrânia, além dos seus impactos conjunturais, geraram também incertezas estruturais sobre a economia mundial. A própria globalização passou a ser colocada em questão.
reindustrialização ou concentração da produção em regiões próximas, de modo a se proteger contra problemas de logística, passaram a ganhar força. Se a globalização já era questionada do ponto de vista cultural ou da livre circulação de pessoas, agora passa a ser suspeita também do ponto de vista econômico. A atual guerra, por sua vez, incide diretamente sobre a fome no mundo. Rússia e Ucrânia são responsáveis por 12% do fornecimento das calorias necessárias para a dieta humana. Ambos países produzem 28% do trigo comercializado no mundo, 29% da cevada, 15% do milho e 75% do óleo de girassol. A avaliação das Nações Unidas é de que o conflito terá impacto por anos na segurança alimentar global. E milhões de pessoas em todo o mundo poderão sofrer com a falta de alimentos e até mesmo morrer de fome, especialmente nos países mais pobres. E não podemos esquecer que, caso a guerra se prolongue, essa situação deverá afetar a paz e a segurança no mundo, causando crescente instabilidade política. Segundo a ONU, a insegurança alimentar aumentou significativamente em todo o mundo e hoje atinge 2,3 bilhões de pessoas, de forma moderada ou severa. A meta de acabar com a fome está cada vez mais distante. Aqui mesmo em nosso país, estima-se que milhões de pessoas estejam em condições de insegurança alimentar, sendo que cerca de 15 milhões em situação crítica. A razão para a guerra pode ser atribuída à primeira vista a uma questão de segurança nacional, como por resultado da proximidade das forças da OTAN do território russo, ou a uma forma de pan-eslavismo, movimento nacionalista russo do século XIX, mas certamente também há razões mais impalpáveis, como por exemplo o avanço do liberalismo, o qual, em sua vertente mais contemporânea, com grande ênfase no indivíduo, consiste em grave ameaça à estabilidade política. Como escreveu um dos inspiradores do neoliberalismo, Milton Friedman, a simples ideia de maioria é uma ameaça fundamental à liberdade. Sabemos que o Ocidente está apto a lidar com o contraditório e com o desafio do pluralismo, pois seu mundo é dialético. Mas não é assim em outras partes do mundo, onde autocracias e autoritarismo convivem bem com protecionismo, mas não com livre mercado. Quanto à crise climática, suas consequências já vêm sendo alertadas desde a primeira conferência sobre o meio ambiente, realizada em Estocolmo em 1972, 50 anos atrás. Na ocasião, 113 países, entre industrializados e em desenvolvimento, reconheceram a necessidade de harmonizar o desenvolvimento econômico com preservação do meio ambiente. 20 anos depois, o Brasil sediou a Rio+20, que reuniu 100 chefes de Estado. Naquela oportunidade foram estabelecidas a Convenção sobre Diversidade Biológica e a United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, ou Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima. Também naquela reunião foi cunhada a expressão desenvolvimento sustentável. E 20 anos depois, de 1992, novamente coube ao Brasil sediar mais uma conferência da ONU sobre o mesmo tema, chamada Rio+20. De 1992 para cá, 26 reuniões internacionais da Convenção foram realizadas, chamadas de COP, Conference of the Parties. A última delas foi sediada em Glasgow, em novembro de 2021. Na ocasião, acordou-se a redução gradual da emissão de gases de efeito estufa, em especial dióxido de carbono, até se alcançar o Net Zero Emission, de preferência até 2050. O objetivo consiste em não ultrapassar o aquecimento climático maior de 1,5 graus centígrado, conforme estabelecido pelo Acordo de Paris em 2015, o mínimo necessário para se evitar grandes desastres naturais. Meses antes da COP26, o IPC, Intergovernmental Panel on Climate Change, órgão científico ligado ao UNEP, já alertava para a gravidade da situação. Segundo sua avaliação, os efeitos da mudança climática já são inevitáveis e irreversíveis, e cortes maciços e imediatos de emissão de gás de efeito estufa são absolutamente indispensáveis. De sua parte, e desde então, Estados Unidos e União Europeia elaboraram programas como Build Back Better e European Green Deal, respectivamente, com vistas a introduzir políticas ambientais que pudessem garantir a meta de neutralidade de carbono até 2050. Não há certeza de que ambos os planos terão sucesso. Desafortunadamente, esta meta provavelmente não será alcançada por diversas razões, econômicas e políticas. Pressionados pela guerra na Ucrânia, países europeus já anunciam seu retorno ao carvão e ao gás natural.
A UE, por sua vez, acaba de aprovar legislação que reconhece a energia atômica e o gás como fonte de energia verde. Na verdade, o desafio que se coloca é o de como preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir produção de alimentos suficiente para atender uma população crescente em todo o mundo. A frequência dos chamados desastres naturais, quase todos antropogênicos, como inundações, seca, redução do volume pluvial em algumas regiões, altas temperaturas, crescente imprevisibilidade climática, começa a afetar a produção agrícola e pode causar desabastecimento. Enquanto isso, fenômenos como seca intermitente, baixa pluviometria e desertificação forçam o deslocamento de milhares de pessoas, seja para áreas onde a agricultura de subsistência ainda é possível, seja para países ricos, à procura de oportunidades de trabalho e renda. Fenômenos migratórios tendem a se agravar à medida que aumenta o aquecimento solar. Pelo menos no que concerne ao agronegócio brasileiro, é importante ressaltar que o Brasil tem feito sua parte nessa difícil conjuntura e com mérito. Com a ajuda de novas tecnologias e por meio de pesquisa aplicada, a produção agrícola brasileira vem aumentando ao mesmo tempo em que preservamos nossa biodiversidade e nossa flora, produzindo mais em área territorial cada vez menor. Embora estejamos entre os 3 maiores produtores agrícolas do mundo, nossa área plantada não ocupa mais do que 8% de nosso território, enquanto que mais de 65% dele é coberto por vegetação nativa. Na Europa, ao contrário, somente 3% do território é coberto por florestas naturais. Nosso Código Florestal é uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo. O agronegócio brasileiro demonstra, assim, que aumentar a produção de alimentos não é incompatível com a preservação do meio ambiente. Nossa forte presença no comércio internacional neste setor requer uma atuação cada vez maior da parte de todos nós, tanto por meio do Itamaraty, junto a governos e fóruns multilaterais, quanto de outras instâncias do governo federal e do próprio setor privado. É extremamente importante a participação das associações de produtores agrícolas neste esforço, cuja missão não seria somente de abrir e garantir mercados, mas, sobretudo, de atuar na promoção da imagem do setor. Precisamos seguir aprendendo a vender nossos produtos. Chegou a hora do setor privado trabalhar da porteira para fora. Participar da política internacional é obrigação cívica de cada um de nós, governos e sociedade civil. Não há espaço para timidez ou paroquialismo. Precisamos contar nossas boas histórias, difundir nossa narrativa e, se possível, afirmá-la, e não ficar à mercê de narrativas alheias. É preciso reconhecer que nem todas são bem intencionadas. Muitas vezes servem a interesses comerciais. Nosso esforço deve ser o de manter o debate no campo técnico, sem permitir que escale para argumentos políticos, carentes de comprovação empírica. O mundo precisa de nossa participação no diálogo político internacional. Somente juntos poderemos enfrentar o desafio da segurança alimentar. Vale lembrar que, neste exato momento, tramita no Parlamento Europeu um projeto de lei anti-desmatamento, elaborado pela Comissão Europeia, cujas cláusulas ambientais e sociais podem causar sérios prejuízos ao agronegócio brasileiro, assim como à produção agrícola em todo o mundo. O referido projeto não somente foi elaborado sem consulta aos países produtores, mas também ignora os esforços destes países no campo da sustentabilidade social e ambiental, assim como desconsidera todos os compromissos do Brasil e de demais países produtores em fóruns internacionais. Políticas unilaterais não resolvem o problema, ao contrário, tendem a agravá-lo. É verdade que desmatamento é uma das causas de aquecimento solar e, por isso, pode ter consequências catastróficas. Mas também é verdade que legislações ambientais extremistas que comprometem a produção de alimentos causam fome e também podem ser catastróficas, assim como atestam tanto a revolta no Sri Lanka quanto os protestos na Holanda contra a proibição de fertilizantes. A meta net zero tem que ser acompanhada de zero poverty, ou pobreza zero. Alcançar este equilíbrio é o desafio de todos. Como embaixador junto à Organização Internacional do Café, tive a satisfação de trabalhar intensamente na renegociação do novo Acordo Internacional do Café, quando renovamos completamente a organização ao aprovarmos a entrada do setor privado e do terceiro setor.
ambos sem poder de voto, mas com poder de voz. Com a presença destes novos atores, a organização cresce em importância e passa a dialogar com o mundo real, capaz de forjar um consenso verdadeiro no qual todos têm que assumir as suas responsabilidades. O novo Acordo Internacional do Café já é objeto de interesse por parte de outras organizações de commodities, pois somente assim, por meio do compartilhamento de boas práticas e da convergência de todos para objetivos comuns, de forma democrática e através de diálogo franco e permanente, poderemos enfrentar os desafios da sustentabilidade nos seus 3 pilares fundamentais: econômico, social e ambiental, simultaneamente. Como embaixador junto à Organização Internacional do Açúcar, tenho tido o prazer de testemunhar iniciativas como as da Datagro, que organiza seminários como este também em Nova York e Londres. Seu presidente, Dr. Plínio Nastari, está sempre presente em fóruns internacionais em defesa do agronegócio brasileiro. Da mesma forma, tenho tido a satisfação de acompanhar as excelentes iniciativas da Única para divulgar a fabulosa história do etanol brasileiro em todo o mundo, mediante a organização de seminários sobre o tema em diferentes países. O trabalho da Única deve ser copiado por outras associações. Neste momento, por exemplo, 15 técnicos que representam países membros da Oi Açúcar visitam o Brasil a convite do presidente da Única, Evandro Gussi, e do seu diretor, Eduardo Leão. Vieram conhecer o programa e a indústria de etanol brasileiros. Nossa política de biocombustíveis é de excelência e um exemplo para o mundo. Precisa ser divulgada repetidamente. São 50 anos de pesquisa e investimento. Constitui excelente alternativa de energia limpa e renovável para o transporte, que por si só representa mais de 25% da emissão mundial de gás carbônico. O etanol é cada vez mais imprescindível. Como embaixador junto à Organização Marítima Internacional, a IMO, tenho lutado para que a transição energética no setor marítimo abra espaço para biocombustíveis, inclusive para o etanol brasileiro, que pode ter um papel decisivo no longo hiato entre o gradual abandono do bunker oil e os combustíveis do futuro, como hidrogênio e amônia. Ao mesmo tempo, temos lembrado que a descarbonização do transporte marítimo deve ser planejada e executada com grande habilidade, uma vez que o transporte marítimo é responsável por 95% do comércio internacional. É verdade que muitas empresas já trabalham para economizar energia, reduzir desperdício e aprimorar logística, como forma de mitigar o impacto sobre o meio ambiente e reduzir os chamados carbon footprints. Mas também é verdade que projetos de sustentabilidade no mundo dos negócios em geral são ainda poucos e insuficientes. Compromissos muito maiores serão cada vez mais necessários e urgentes. Enquanto governos devem acelerar a transição da fonte energética de combustíveis fósseis para energia limpa e renovável, o setor privado precisa trabalhar na redução da emissão de gases de efeito estufa em toda a cadeia de produção. O agronegócio brasileiro tem atuado com eficiência e responsabilidade, mas há sempre o que melhorar e não há tempo a perder. Muito obrigado. Senhor embaixador, muito obrigada pela sua contribuição, pelas suas palavras e pelo chamado ao diálogo. E aqui cada ator do setor do agrobusiness assuma o seu papel e a sua responsabilidade nesse diálogo. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao senhor Marcos Sawaia Jank, pesquisador sênior em Global Agribusiness pela Universidade INSPER, São Paulo, Brasil. Obrigada, Marcos. Muito obrigado, Mariane. Bom dia a todos. É uma satisfação imensa estar aqui presente. Espero que todos estejam ouvindo bem. Muito obrigado a Datagro e ao Plínio pelo convite para estar aqui nesse evento, que eu já participei outras vezes e é hoje talvez o maior evento do país nessa análise do que está acontecendo no agribusiness brasileiro e global. Bom, eu não vou voltar a repetir tudo que já aconteceu nesses últimos anos, mas eu acho que o que é muito importante é que os últimos 2,5 anos foram absolutamente surpreendentes. Acho que nenhum de nós imaginava a possibilidade de uma pandemia global, a possibilidade de uma guerra na Europa, né, que a gente tem todas as imagens sombrias do passado, do começo do século passado, de volta no centro da Europa, a questão climática ganhando corpo, né,
a questão de clima mudou de patamar nesses últimos 4, 5 anos, né? Mudou no mundo e mudou aqui no Brasil, né? A Amazônia hoje tem o poder de colocar ou tirar o Brasil do mundo em função do imenso interesse que a humanidade tem por essa região, que está aqui no Brasil e em outros países da América do Sul. Então, realmente, essa questão hoje ganha uma dimensão que não existia, com pressões vindas não só de governos, mas de ONGs, lá de processadores, de bancos, enfim, de toda sorte de atores da sociedade. E temos também uma situação que está vindo pela frente de uma estagflação, né? Uma combinação de baixo crescimento e alta inflação, inflação chegando a quase 2 dígitos na Europa e nos Estados Unidos, coisa que ninguém imaginava, né? Então são 2 anos e meio de desequilíbrios inimagináveis há 3 anos atrás, né? E que causaram, obviamente, grandes distúrbios na oferta e na demanda de produtos agropecuários, de energia, de fertilizantes, defensivos, máquinas, enfim. Os preços relativos se alteraram profundamente nesse período, né? E hoje em dia a gente fala de crises não antes vistas, uma crise sanitária, né, ligada à Covid, mas que também há outras crises paralelas no mundo da saúde animal, como foi, por exemplo, o impacto da peste suína africana na China, né, que dizimou 40% do rebanho da China, né? Então, a questão sanitária é mais do que presente, a questão energética, a questão alimentar, a questão climática, podemos falar de segurança sanitária, segurança energética, segurança alimentar, segurança climática e a questão multilateral. Infelizmente, o multilateralismo está em crise, né? A ONU é incapaz de resolver o conflito no centro da Europa. Ela não foi feita para isso. Ela foi feita para guerras menores do que essa. Mas uma guerra que envolve a Rússia, né, é uma guerra que não tem uma solução através da ONU. A Organização Mundial de Comércio, né, ela também se mostra ineficiente, a rodada de Doha fracassou, o órgão de apelação da OMC está inoperante, a Organização Mundial de Saúde não resolveu a coordenação multilateral no tema da Covid, né, e a Conferência do Clima avança a passos lentos, né? Então o multilateralismo está em crise também, e nós não temos uma saída para isso. É curioso que na era do metaverso, na era da realidade virtual, quando hoje em dia as pessoas já buscam mundos paralelos digitais, né, a gente volta a falar de commodity e volta a falar de geografia, né? 2 temas que parece que haviam desaparecido do mundo, né? De repente falta trigo, falta milho, falta fertilizante, falta carvão, falta petróleo, né? Coisas que a gente não imaginava que fosse acontecer. E bastou uma mexida na questão das commodities, né? Quer dizer, uma mexida da pandemia, do clima, etc., para esse assunto voltar. E a geografia também volta com força, né? A chamada geopolítica, né? A geopolítica é a aplicação da política à geografia, consideradas as perspectivas históricas, né? É basicamente isso. Nós assistimos problemas geopolíticos lá no Oriente Médio, né, que já tiveram inúmeros conflitos, tem problemas na África, tem problemas na Ásia, mas de repente a Rússia reaparece na busca de uma certa reconstrução da União Soviética sob a batuta lá do Putin, que é um ditador. Aliás, as ditaduras dominam no mundo. Hoje tem mais países autocráticos no mundo do que democráticos. Tem muito mais gente vivendo em países que têm regimes ditatoriais do que regimes democráticos. Vamos falar a verdade aqui, né? Se a gente pegar a Eurásia, se a gente pegar a África, a gente vê muito mais sistemas autocráticos do que sistemas democráticos, né? E de repente a Rússia reivindica, né, a sua presença histórica na Ucrânia, uma região onde Rússia e Ucrânia têm conflitos muito antigos. E vamos lembrar que nos anos 30 o Stalin confiscou os grãos dos ucranianos e causou uma das maiores fomes do mundo, chamada de Holodomor, né? E depois o Hitler também invadiu a Ucrânia. São conflitos muito antigos da época czarista que voltam na geografia da Rússia e a geografia da China também, né? A China tem questões hoje com as Coreias,
Tem questão com o Japão, tem questão no Mar do Sul da China, tem questões com a Índia, né? Todo o entorno, tem a questão lá de Taiwan, tem a questão lá de Hong Kong, quer dizer, tem pelo menos 6 ou 7 questões em volta da China, né? Que de certa forma estão voltando à tona, né? É isso que a gente poderia chamar de tempos turbulentos, né? Que é o tema desse painel, né? Tempos conflitivos, né? Coisas que nós não esperávamos ver na nossa geração, né? A geração anterior viu muito disso. E de repente o que os antigos viram volta de novo através da importância das commodities, né? A gente vê que todo esse processo leva à necessidade de commodities minerais, commodities energéticas, commodities agrícolas, né? E a volta da geografia, né? Agora, foram movimentos de alta de preço que se sucederam à pandemia, à guerra e às questões climáticas. Vamos lembrar que as questões climáticas estão presentes em todos os cantos, quer dizer, nós estamos falando de problemas de calor extremo na Índia, chuvas torrenciais no começo da safra da China, agora um calor extremo na Europa de novo. No Brasil tivemos a quebra da safrinha de milho do ano passado, tivemos as geadas do meio do ano, tivemos a quebra dessa safra no sul do país, né? Então a questão climática está presente, está visível, não só na opinião pública global, mas também na produção, né? Aqui no Brasil não dá para dizer que nós não estamos sendo afetados pelo clima de alguma forma, né? E curiosamente nós temos as soluções, né? O Programa Brasileiro de Biocombustíveis, no qual eu tive alguns anos trabalhando enquanto presidente da Única, e que se tornou global, é uma solução para a humanidade, né? A nossa matriz energética é um exemplo para a humanidade. Mas a gente está aí sofrendo as pressões do descontrole do desmatamento no país. Enquanto não resolvemos esse problema, não vamos conseguir avançar a nossa agenda, né? O desmatamento hoje bloqueia a imagem do Brasil no mundo, né? E, obviamente, tivemos altas de preços com a pandemia, com a guerra, com as questões climáticas globais, e agora temos o risco de uma queda de preços, né? A realidade que foi apontada pelo Seth na palestra que ele fez é que os mercados podem se inverter no cenário de estagflação, no cenário de recessão global ou de estagnação global e de inflação alta, né? E podem se inverter rapidamente, né? Então nós vamos continuar vivendo tempos turbulentos, conflitivos, instáveis, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. E a questão é como é que a gente sobrevive dentro dessas incertezas e dessas volatilidades que estão por aí, né? Bom, eu acho que um ponto importante são adotar as políticas corretas, né? Infelizmente o mundo hoje fala de taxar, proibir exportação, né? Isso é péssimo, né? 26 países estão fazendo isso, em fertilizantes ou em produtos. Essa é a política mais equivocada que existe, né? Adotada pela nossa vizinha Argentina, adotada por outros países pelo mundo afora, né? Não é assim que se resolve o problema, não é taxando e desestimulando a agricultura. Vários países estão querendo fazer estoques públicos ilimitados, tem países falando em resgatar os subsídios às exportações, né? Essas são as políticas equivocadas. As políticas corretas são, a primeira delas é abrir mercado. Nunca foi tão importante abrir mercado quanto hoje. Estamos falando de segurança climática, mas também de segurança alimentar. E como é que se resolve um problema de segurança alimentar? Não é dentro do país, é com o comércio. A Covid não se resolve nacionalmente, se resolve globalmente, a gente está vendo isso. A segurança alimentar não se resolve nacionalmente. Ela não vai existir na Ásia facilmente, porque a Ásia tem muita gente e pouco recurso natural, precisa de comércio. A África no futuro vai precisar de muito mais comércio. A Índia também, né? E outras regiões. Então, mercados abertos. Ninguém está falando disso. Tivemos a reunião da Organização Mundial de Comércio, a MC12, que não tratou de comércio. Não tratou de abrir mercados. Se discutiu estoques públicos, se discutiu subsídios, se discutiu um monte de coisa, né? Mas não se falou, vamos abrir os mercados no momento de pandemia, guerra e clima, certo? Essa agenda parece que desapareceu desde o fracasso da rodada de Doha ou antes, né? Aliás, a globalização dos anos 90, de certa forma, desapareceu a partir de 2005, por aí, né? Tem países, a política correta seria
Outra política correta seria apoiar as populações mais vulneráveis, as populações migrantes. E a outra política correta é dar subsídios não distorsivos aos produtores, porque a gente sabe que subsídios distorsivos só causam desajustes equivocados, só causam alguns problemas, né? Então, mais uma vez, a questão global é super importante, né? Adotar as políticas corretas. E eu fecho falando sobre clima, rapidamente, que acho que é um tema que nos interessa tanto. O Brasil hoje, na questão climática, ele é vilão, vítima e solução, né? Vilão no tema do desmatamento descontrolado, né? Que chega a 1,5, 1,7 milhão de hectares por ano, né? Quando já tinha caído para 500 mil hectares por ano no começo da década passada, né? Nós tínhamos reduzido o desmatamento no Brasil entre 2004 e 2012 em 80%, de 3 milhões de hectares por ano para 500 mil hectares, e ele volta a subir para 1,5 milhão de hectares por ano, né? E isso é um volume muito alto. E isso tem a ver com três coisas que estão faltando, que é basicamente comando e controle no bioma da Amazônia, principalmente, onde a criminalidade impera em diversas áreas, como a gente sabe. É a implantação definitiva do Código Florestal. Não adianta ficar falando que nós temos o código mais bonito e mais rígido do mundo e mais exigente se ele não está implementado. 10 anos depois da sua aprovação, o código continua tendo problemas de implementação, seja na validação do cadastro ambiental rural, seja nos programas de regularização ambiental pelos estados. Então, enquanto nós não fizermos a lição de casa, as pessoas gostam de falar que a culpa é do Macron, é do presidente americano, que não nos entende, a nossa agricultura. Nós temos que cumprir a lei brasileira, certo? E a lei brasileira é uma lei rígida que precisa ser implementada, né? E o terceiro problema é a regularização ambiental, principalmente na região norte, onde ainda impera o caos no tema da propriedade da terra, né? E da posse, e das posses precárias e tudo isso, né? Então, esse é o lado vilão que precisa ser resolvido. E nós já fizemos isso nos últimos 20 anos. Já tivemos uma experiência de controle do desmatamento, temos que fazer isso. Nesse momento, o mundo nos cobra isso com razão, porque o que ele cobra é que o Brasil cumpra a lei brasileira. É basicamente isso, e é isso que tem que ser dito. Vítima porque hoje a agricultura é afetada pelas mudanças do clima, claramente, e com risco. A segunda safra pode ter riscos no Brasil hoje, em função de chuva, de veranico, a gente tem visto isso acontecer, né? E o lado solução foi extensamente falado nesse evento, que é produtividade e sustentabilidade. Que país no mundo que consegue expandir a agricultura sob pasto? Que país no mundo consegue isso? Dos grandes países da pecuária, isso não está acontecendo. E no Brasil nós temos 75 milhões de hectares agrícolas e 160 milhões de hectares de pasto. E desses 160 milhões, 50 milhões podem e vão virar agricultura. E nós vamos ter a integração lavoura, pecuária, floresta acontecendo. Essa é a grande revolução dessa década. Aliás, tem duas revoluções nessa década. Uma é a integração lavoura-pecuária, que é o movimento dessa década, como foi no passado a segunda safra, como foi no passado o plantio direto, como foi no passado as novas variedades de soja que permitiram que ela chegasse perto do Equador. A transformação produtiva do Brasil nessa década chama-se integração lavoura-pecuária, com o crescimento de 1, 2, 3 milhões de hectares por ano de áreas de pasto virando agricultura e levando a intensificação do pasto. Porque isso que é interessante. Não é um movimento que precisa de política pública, é um movimento que vai acontecer pelo mercado, naturalmente, porque faz sentido plantar soja em área de pasto que dá para plantar soja e faz sentido intensificar a pecuária com redução de idade de abate, com pastos melhores e com adubação e com tudo que precisa ser feito. Então, esse movimento vai acontecer, essa é a primeira revolução. A segunda é a revolução da logística, que finalmente os trens e as hidrovias chegam ao Mato Grosso, uma dívida histórica com esse estado, que é o maior produtor brasileiro e que precisa de logística decente. Não dá para transportar soja 2.000 quilômetros em caminhão. Então, me parece que tudo isso junto é o lado solução do Brasil, principalmente na questão da redução das emissões. As empresas estão fazendo a sua parte, as empresas privadas estão fazendo, mas o governo ainda nos deve, principalmente, o controle do desmatamento ilegal, a implantação do Código Florestal e a regularização ambiental. Muito obrigado, era isso.
Muito obrigada, gostaria de agradecer. O nosso tempo já acabou, mas eu queria fazer uma rápida conexão e uma pergunta para vocês. Eu queria fazer uma conexão com um painel que eu assisti ontem, ah, sobre a adubação orgânica e fazendo a conexão com a alta dos fertilizantes e com a nossa dependência da importação de fertilizantes. A fala foi do senhor Roberto Pini, do Instituto Nova Era de Ribeirão Preto. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ouvir, falando bastante sobre agricultura regenerativa. E eu gostaria de saber como que vocês veem essa possibilidade de diminuição da dependência dos fertilizantes químicos na importação e se o Brasil teria condições de responder rapidamente a isso para que essa realmente fosse uma alternativa em tempos de conflito. Acho que em tempos de conflito a gente para olhar alternativas que talvez demorassem mais a serem implementadas, mas que, dada a alta de preço, eventualmente a gente acelera alguma transição nessa direção. Gostaria de saber aí, Marcos, o seu pensamento sobre isso. Eu não vejo os produtos alternativos, e aqui eu estou falando, a gente pode falar sobre a questão lá dos fertilizantes alternativos, né, fertilizantes naturais, agricultura regenerativa, mesmo na parte lá de defensivos, todos os biológicos, ou na área das carnes, as carnes vegetais, as carnes alternativas, ou na área da agricultura orgânica. Eu não vejo isso como uma alternativa sim ou não, um ou outro. Eu acho que são complementares, né? Então me parece que nesse momento que os preços de fertilizantes sobem tanto, a gente tem que estudar, obviamente, como é que o Brasil fica nisso. A nossa dependência é imensa por fertilizantes importados, a geopolítica está presente nos fertilizantes, e temos que buscar alternativas. Uma delas é otimizar o uso de fertilizantes tradicionais, mas também produzir o que for possível na área alternativa. E para mim isso vale para todas as coisas. Eu também acho que carnes vegetais vão ter o seu segmento, orgânicos vão ter, mas eles não vão substituir as carnes tradicionais, não vão substituir a agricultura tradicional, né? Eles vão ser complementos, na verdade, e complementos necessários, principalmente também porque existe uma questão climática, uma questão de emissões que vai ter que ser resolvida, né? Então não é só o complemento no momento que o preço sobe, mas também o complemento no sentido de ser mais sustentável e mais ambientalmente correto. Muito obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada.